Meus caros, as primeiras páginas comentadas do dia 12 de julho. E o Correio da Manhã traz-nos uma notícia agridoce, digamos. Mais um bebé que foi encontrado em Cascais, junto à boca do inferno. O bebé enrolado numa toalha, estava a chorar, foi encontrado pouco antes da meia-noite por uns jovens que passavam ali de skate. O choro chamou-lhes a atenção e eles imediatamente ligaram para as autoridades que apareceram e o bebé está bem. Estava enrolado numa toalha, ainda tinha parte do cordão umbilical, foi deixado ali por uma mãe desesperada, mas no meio de tudo isto ainda temos que lhe agradecer a essa mãe, porque apenas a 50 metros ao lado havia uma falésia. Se ela quisesse ter posto fim à vida, bastava andar mais uns metros. Felizmente que não o fez. Obrigado, portanto, àquela mãe. Isto realmente não são atos que se devam praticar, mas do mal o menos, do pior o melhor, o bebé está salvo e vai sobreviver. Soube-se também, a autópsia disse que aquele bebé que há poucos dias também foi encontrado num ecoponto, no caixote de lixo, já tinha nascido nado morto, portanto, mais uma vez do mal ou menos, a criança não foi assassinada pela mãe, já nasceu assim, já nasceu morta. Menos mal. E aproveito para recordar que aquela outra mãe que meteu o filho na ecoponto e o filho foi recuperado vivo por um sem-abrigo, que não foi aquele que apareceu na televisão, foi outro, mas isso não interessa, foi recuperado. Essa mãe viu reduzida a sua pena para 1 ano e 10 meses de prisão efetiva. À esquerda, mais uma promessa, já ninguém leva a sério. Medina sem R garante aumento histórico de pensões. Isto nem me apetece falar sobre isto, porque Medina também não tem nada para falar sobre isto. Questionado sobre como é que ia fazer, isto é um bitite, isto é um soundbite à porta de uma reunião em Bruxelas. Medina disse que este ainda não é o momento de se pronunciar. Quer dizer, está a dizer que aumenta as pensões, mas não faz a mínima ideia de quanto nem como. Mas uma coisa é certa, vai ter mesmo que aumentar as pensões e não só, pensões e ordenados, porque estamos com uma inflação que ninguém sabe qual é, mas sempre para cima de 15%. Diz o CM, quem já fez as contas foi o Marcelo, que ele diz que vai aumentar por ordem dos 10%. Portanto, o verdadeiro Ministro das Finanças é o Marcelo. Medina, sem R, não faz a mínima ideia como é que vai fazer para aumentar as pensões e evitar a ruptura das contas públicas. Marcelo já vem dizer que é 10%. Isso vai custar 2 mil milhões de euros no orçamento de 23. Bom, isto é se for 10%. 10% ele diz que equivale a ter mais um mês de pensões e reformas. O que não diz é que a inflação come já esse mês e come o próximo ainda, e não sei se não comerá o terceiro. Mas se perdermos 3 e ganharmos 1, é a bela maneira portuguesa. Ainda temos que lhe agradecer. Aquela notícia que o povo adora: padre esconde abusos de catequistas, escândalo sexual, meninas vítimas de chefe dos acólitos em Samora Correia. Sobre isto é que eu não me vou pronunciar mesmo. Agora, sobre a foto de baixo, sim. Pirómano volta a ser preso por atear fogo. Lembram-se do que vos disse ontem no meu vídeo e sobre os pirómanos, sobre os incendiários, de que ninguém fala. E sobre o facto deles, quando são apertados pela polícia, eles confessarem, acabam por confessar, que já deitaram muitos fogos e por ano entre 7 e 10 e às vezes mais. Isto é uma média. Há quem deite muito mais. Este já tinha sido preso primeira vez por fogo posto, mas não cumpriu pena, claro. E no domingo foi apanhado 2 vezes a sair de matas, 2 vezes a sair de matas a arder. Lá está, a única medida que funciona é vigiar as matas. Se as matas não fossem vigiadas, este não tinha sido apanhado. Isto foi em Orém e foi levado pelas autoridades. A Judiciária de Leiria imputou de 2 crimes de fogo posto. Esta terça-feira, hoje, será apresentado a tribunal. Uma moradora diz que é uma vergonha, os tribunais libertam-nos e o povo é que fica em sobressalto. E outro diz, este não é bom da cabeça, teve uma empresa de construção civil, mas aquilo faliu, e nos últimos anos não tinha era nem beira, vivia com os pais idosos e trabalhava para a cerveja e para os cigarros. Agora vejam, a detenção de domingo também não surpreendeu os vizinhos. No café Chio, lá na Comieira, não se falava de outra coisa. Mas no primeiro incêndio não pode ter sido ele, porque estava a trabalhar, contou um outro morador. E é por estas e por outras que isto fica tudo em águas de bacalhau. Está a ser imputado 2 crimes,
Não se vai conseguir provar, ele ainda por cima estava a trabalhar, não sei em que é que trabalha, mas pronto, devia estar no outro lado, deve ter um alibi, e portanto de 2 só fica 1, e esse 1 vai ficar com pena suspensa, como é óbvio, ou seja, amanhã ou depois já está aí fora a pegar mais fogo às matas. Mais uma notícia terceiro-mundista: um homem morre no meio do lixo acumulado. Isto em Albufeira, no Algarve. Houve um incêndio no segundo andar do prédio. Quando os bombeiros chegaram, depararam com uma cena dantesca de milhares de maços de tabaco e beatas espalhadas pelo chão, e foi nestas condições que um homem com 65 anos morreu no domingo, depois do incêndio ter destruído a habitação no segundo andar em Albufeira. Onde é que estão os técnicos, os assistentes sociais, não é? Os técnicos de acompanhamento, toda essa gente que trabalha em, sei lá, dezenas de instituições IPSS e que não resolvem nem detectam rigorosamente nada? Onde é que eles andam? O público diz-nos que o divórcio de Elon Musk do Twitter é tudo menos uma certeza, não está decidido ainda. Ele entrou em colisão, fez saber que não está interessado no negócio porque o Twitter não lhe fornece os dados que ele necessita, e isso nos Estados Unidos é obrigatório. É uma pena que Elon Musk não tome rédeas àquilo, porque assim continuamos a ter esta rede escardoida completamente capturada pelo globalismo, do mais hediondo que há. E eu espero sinceramente que Elon Musk ou alguém ponha ordem naquela pouca vergonha. Mas vamos continuar a esperar. Mais uma notícia portuguesa: número de organismos consultivos do Estado disparou para mais de 400. O Conselho Económico e Social atualizou o levantamento feito há 26 anos e chegou a um total de 408. Alguns são redundantes, quer dizer, fazem o mesmo, e outros não têm sequer atividade. Estado desconhece quantos existem no total. Meus caros, isto não é República das Bananas, não. Isto é República do Bananal. 408 conselhos que o próprio Estado não conhece, não sabe para que servem. Alguns são redundantes, fazem a mesma coisa, outros não fazem nada. E estes é que estão bem, evitam de se chatear. É só receber os ordenados ao fim do mês, não sei quantas pessoas são em cada uma, são umas dezenas boas, tudo a mamar e trabalho bola. O próprio Estado nem sequer os conhece. O Estado, meus caros, não conhece os organismos a quem paga. Notem, a quem paga. Isto é simplesmente inacreditável. Isto é gozar com o povo todo. Em baixo, uma trica política sobre o João Leão, que saiu das finanças e agora anda a tratar da vidinha dele por outro lado. A mesma coisa fez Guterres, a mesma coisa fez Durão Barroso, a mesma coisa está a tentar fazer agora António Costa. Mas João Leão já vai mais à frente, já foi à vida dele. Está mais próximo de liderar um mecanismo de estabilidade. O que é que isso nos interessa a nós, a Portugal? Vai interessar o mesmo que interessou a ida de Guterres para a ONU? Meu Deus, foi um grande retrocesso civilizacional, realmente. À esquerda diz, a aviação. PSD empurra para o governo decisão sobre o novo aeroporto. Se não fosse trágico, seria cómico. Então quer dizer, aquela bronca toda, aquela mega giga bronca entre António Costa e o seu Delfim, Pedro Nuno Maserati, ela deu-se, alegadamente, porque Pedro Nuno avançou, como ele é também um adiantado, avançou-se e fez publicar um despacho que não era para ser publicado, embora já estivesse todo redigido, preparado, com todos os pormenores. Ninguém explica isto, mas não era para ser publicado. Pronto, era para guardar na sexta gaveta à bela maneira socialista. Mas Pedro Nuno, como é um adiantado, mandou publicar. E depois pediu desculpa, a pedir perdão, a chorar com os joelhos. E tudo isto porquê? Porque o PSD não tinha sido consultado. Imaginem lá vocês, não tinha sido. Bem, toda a gente se recorda, não foi há tanto tempo, foi há 2 semanas. Recordamos-nos todos disto. Pois agora, a cereja em cima do bolo, como se costuma dizer, o próprio PSD não quer saber disso para nada e empurra para o governo a decisão sobre o novo aeroporto. Porque o PSD pode ser um PS2, pode, mas não é um PS1. Há de haver alguma diferença, por pequena que seja. E a diferença é que Montenegro não é estúpido. E percebeu que tudo quanto António Costa queria era servir-se dele e do PSD para depois dizer, olha, nós fizemos isto como um acordo, daqui lavo as minhas mãos. Mas isto o quê? Isto nada, porque não vão fazer
Nada. Toda a gente sabe. Aeroporto, bola. E, portanto, Montenegro não quer ficar colado a esta não decisão. Esta decisão, zero. Então disse, não, façam lá vocês como quiserem, façam lá a vossa maneira. E, portanto, voltamos à primeira forma. E agora quero ver se aquele despacho que foi publicado e removido volta a ser publicado outra vez. E querem apostar comigo que esse despacho não volta a ser republicado? Querem apostar? E depois falaremos sobre isso. Porquê é que não será? Pois, se afinal estavam à espera do PSD, se o PSD agora não quer saber disso para nada e jogou-lhes a bola de volta. Resolvam vocês. Vocês é que são os donos da bola, façam como quiserem. E agora vamos ver, então, porquê é que não vai ser republicado, que eu acho que não vai. E só faz sentido que seja republicado. Não há nenhuma razão para que eu não seja. O que quer dizer que o Partido Socialista e este governo se deixaram encostar entre a espada e a parede. Ou seja, isto não tem saída. Ou eles republicam o despacho e continuamos para bingo, ou então vão ter que explicar para que serviu toda esta teatrada. Tudo desde o início. Numa entrevista pode ler-se que na Guiné-Bissau o regime tenta calar os que levantam a voz. A sério? Então mas nós temos aqui os guineenses e os senegaleses a dizerem cobras e lagartos da nossa democracia, que nós não temos democracia nenhuma, que somos uns, como é que ela disse, como é que disse a Joceline, que éramos uns colonialistas. Portugal é um horror, é só racismo por todos os cantos, não há democracia, só colonialistas. E afinal, na terra dela, da Joceline, é que não há mesmo democracia nenhuma. Por algum motivo ela veio para aqui recambiada. Se houvesse democracia lá, se ela se rascasse lá, não vinha para aqui fazer nada, tantos milhares de quilómetros de distância, fazer a vidinha dela e tratar mal os portugueses que a acolheram e que lhe pagam ordenado. Exames. Mais de metade do aluno do 9º ano, dos alunos tiveram negativa a matemática, outra coisa não seria de esperar. No meu caso, a maior parte dos alunos não veio fazer, só lá foram mesmo aquela prova quem quis. Não contava para nada, não é? Eu penso que toda a gente sabe isto, mas às vezes ainda fico um pouco admirado porque me dizem que não sabiam. Portanto, os exames deste ano não se chamaram exames, chamaram-se provas globais ou provas finais. Eram provas de aferição, mas era facultativa. Os alunos já tinham as notas em casa há 15 dias, quando foram fazer a prova global, o tal chamado exame. Pronto, só foi quem quis. Era voluntário, não era obrigatório. As aulas já tinham terminado há tanto tempo, não havia maneira nenhuma de obrigar os alunos a ir lá. Mesmo assim, a maioria veio fazer. Mas, por exemplo, no meu caso, e eu só posso falar para mim, os meus melhores alunos não puseram lá os pés na escola. Os piores, sim. Os piores puseram lá todos. Não sei porquê. Depois faltaram à prova de português. Mas é óbvio que, sendo assim, nos exames que eu vi, que me calharam a ver para corrigir, não sei que escolas foram, obviamente, de 36 exames que eu vi, a esmagadora maioria teve negativa, mas tive um 100%. Olha, e já agora também vos quero dizer que na minha escola também houve um aluno meu que teve 100%. Parabéns ao João. Eu não lhe posso dar pessoalmente porque não tenho o número dele. Há professores que têm o número dos alunos e das alunas e passam a vida a mandar mensagens, não é? Altas horas da manhã. Eu também conheço alguns, mas eu não tenho. Não tenho os números sequer dos meus alunos, nem dos bons, nem dos maus, nem dos médios. Graças a Deus não quero cá confusões dessas e, portanto, daqui envio um abraço ao João, aluno meu deste ano, que teve 100%. Um grande abraço. Nos exames que eu vi, enfim, agora posso dizê-lo porque não sei que escolas foram, claro, foram 36 exames que eu corrigi, a esmagadora maioria teve negativa e tive um 100% e 2 excelentes, lá está, 3 boas notas em 36, não chega a 10%, mas as notas foram realmente muito fracas. Notou-se perfeitamente que os alunos não dominavam as matérias nem sabiam de que é que estavam a tratar, a esmagadora maioria deles. Portanto, isto é uma fraude, isto é um flop. Primeiro o exame não era obrigatório e depois estava bem feito. Isso estava bem feito, temos que dizer a verdade. Estava equilibrado, foi dos melhores exames mais equilibrados que eu vi, só que simplesmente os alunos não estavam para aí virados, não estavam motivados, já tinham passado, muitos nem sequer lá puseram os pés e infelizmente só os piores, no meu caso, é que lá foram e esses não faltaram e mesmo assim tive o tal 100%. E ora, isto ajuda a explicar também a fraca média à matemática. Vaga de calor, 80% em risco excepcional de incêndio até sexta-feira, mas eu, como vos disse no meu vídeo de ontem, eu não acredito que haja muitos incêndios agora, porque o pânico está lançado de tal forma que os incendiários estão com medo de se dirigir às matas para fazer o seu trabalhinho. Mas deixem baixar um pouco a temperatura que vão ver os incêndios todos aí, como cogumelos a aparecerem. Não é agora, é a seguir. O Diário do Kremlin, que é o meu preferido, na primeira página diz que hospitais privados pesam apenas 4% na despesa do Serviço Nacional de Saúde.
70% dos custos do SNS são afetos diretamente aos prestadores de cuidados públicos, 13% há com participação de medicamentos de ambulatório e o restante a vários serviços. Quer dizer que os privados só recebem 4% do SNS. E também deve ser mais ou menos essa a percentagem de doentes que eles tratam, que eles recebem do próprio SNS, porque são tão poucos aqueles que são enviados para o privado, só mesmo aqueles que, em último caso, penso eu até estou admirado como é que o SNS ainda consegue ajudar 4% o nosso sistema de saúde. Portanto, mais uma vez aqui se vê que é completamente falso tudo quanto diz o Berloque da Canhota e o Partido Comunista Português, que, com medo que os privados ganhem dinheiro, acenam sempre com o papão do público. O público é que é bom, nem que as pessoas morram todas, mas têm que ir para o público, para o privado. Nem que seja para ser salvas, isso não pode ir ninguém, porque eles ganham muito dinheiro. No privado eles são os capitalistas, eles querem o dinheiro dos portugueses e do Estado. Portanto, vale mais deixar morrer os portugueses no público, à espera do público, do que tratá-los no privado, não é? Senhores da extrema esquerda. Pois aqui ficam com mais esta. Só 4% é que os privados levam do SNS. Todos os outros 96% não veem. Será mais ou menos essa a percentagem de doentes que eles tratam, infelizmente, porque se tratassem, por exemplo, 50%, esta hora já não tínhamos lista de espera. Pois é, 50% fossem para o privado, olha, aqui a espera de 5 anos no Hospital da Guarda para a oftalmologia já tinha sido reduzida para alguns meses. Só que, por carga ideológica escardoida, a nossa ministra Morte Temida odeia os privados e não lhes dá serviço. E, mais uma vez, repito, prefere deixar morrer os portugueses à espera no público do que salvar-lhes a vida no privado. Isto é praticamente o genocídio que fica na história. Negócios na defesa, Tribunal de Contas alerta para o risco de distorção do mercado. As armas têm grande procura, não é? E gás em Portugal, importações dos Estados Unidos crescem 50% em maio. Não há mal que sempre dura e não há mal para todos. Vejam que bem que esta guerra fez à importação de gás aos Estados Unidos. E não é só gás, também é armas, meus caros. 2 mais 2 sempre foram 4. Então agora é que iam ser 27? Não, continuam a ser 4 na mesma, meus caros. Armas e gás é para comprar a América. E o velho mapa de Portugal a arder, mas mesmo assim muito abaixo do que seria expectável, dadas as temperaturas, dadas as condições climáticas atuais. E eu já expliquei as razões ontem e hoje neste vídeo. O Jornali diz que a inflação em Espanha gastou muito mais do que Portugal para conter o empobrecimento. Olha, vamos lá ler. Enquanto o executivo de Pedro Sánchez pôs um travão ao aumento das rendas, taxou as empresas com maiores lucros, deu 200 euros aos mais vulneráveis e baixou os combustíveis em 20 cêntimos à cabeça, o governo de António Costa ficou pelo cabaz alimentar e redução do ISP. Estamos todos mais pobres, diz o economista João César das Neves. As diferentes ajudas estão dentro do jornal. Mas aqui está o fundamental. Espanha, apesar de socialista, o único país socialista para além de Portugal em toda a Europa, apesar de socialista, digo, e até por isso mesmo, gastou mais do que Portugal para conter o empobrecimento da sua população. Portugal gasta palavras, conversa, discurso, retórica, discursos ocos e redondos de António Costa, em que ainda por cima lhe come metade das palavras de maneira que não se perceba nada, eu acho que é de propósito, porque ninguém entende nada do que ele diz. Em Espanha não. Em Espanha, apesar de ser socialista, o governo age, atua e protege os espanhóis. Em Portugal, ninguém protege os portugueses. Pelo menos o nosso primeiro-ministro e o nosso governo não protegem, com certeza, e a prova está aqui. E por falar em provas da frição, alunos do nono chumbam o matemático, mas o mais giro é o comentário, querem ver? Sublinhando que o modelo e timing da realização em cima dos santos populares contribuiu para o desinteresse dos alunos. Bem, eu tenho que ler isto devagar, primeiro porque não trouxe os óculos e depois porque isto é do mais ridículo que há. Então foram os santos populares? Foram os santos populares responsáveis? Este tipo é dirigente de quê? Então os santos populares... não foi o facto dos exames não contarem para nada. Isso não. Foi o facto de estar em cima dos santos populares. Há com cada um, pá. Mas é lá com cada alimária, pá. O Jornal de Negócios. Poupança dos portugueses é das mais expostas à inflação. Bem, nós somos os escolhidos, ou se calhar ex-escolhidos.
A maioria das famílias tem aforro aplicado em depósitos bancários. Dinheiro nos bancos não rende, sabemos, e vai ter uma perda de 8% devido à escalada de preços, conclui isto tudo. Nós somos os maiores em tudo quanto é mau, meus caros. É inacreditável. E termino com a Folha Nacional, o órgão oficial do Chega. Política nacional, o país a arder e o governo incompetente. Este jornal é gratuito e para já está apenas na internet, folhanacional.pt. Um suspeito a atear fogo em Oreia tem antecedentes para o mesmo crime, é um terrorista, diz André Ventura, e eu também digo, é um terrorista atrasado mental, mas é um terrorista na mesma. E como este, há para as minhas contas cerca de 2.000 em Portugal. 2.000 pelo menos, que se ocupam todos os varões de atear o fogo por essas matas fora. Não ateiam um nem dois, ateiam dezenas, como eles acabam depois por confessar na judiciária. Sobre isto, o Governo nada faz, o Ministério da Administração Interna também não, e, portanto, deixam-se andar os incendiários a trabalhar livremente enquanto se oprimem os portugueses, obrigando-os a não fazer a sua vida normal por perigo de incêndios. Quer dizer, quem verdadeiramente pega os incêndios às matas, nada lhe faz, nada acontece, está tudo bem. E depois os portugueses é que têm culpa de haver tantos incêndios. Isto é inacreditavelmente absurdo, mas é o que há em Portugal. É claro que, acusado, ontem Costa veio dizer, pela primeira vez, que só há fogo por mão humana, seja negligente ou seja dolosa. É o que nós andamos a dizer há anos. Finalmente ele confirma isto. Mas quer dizer, os eucaliptos não se deitam fogo a si próprios, nem o mato. Tem que lá ir alguém deitar-lhe o fogo. E é isto que tem que fazer parte do discurso oficial. Não esconder a realidade. Noutro antigo André Ventura quer os incendiários considerados terroristas, lá está, este é o caminho e é por aqui que lá chegaremos. Primeiro, analisar, identificar e sensibilizar a população de que só há incêndios porque há incendiários. E depois, já que há incendiários, então a nossa atenção tem que ser voltada para eles, para os incendiários. Primeiro, vigiar as matas nos meses de verão e depois punir severamente estes criminosos que podem muito bem ser equiparados a terroristas, porque não? Recordando o que aconteceu em Pedrógão Grande e aqui na zona da Serra da Estrela em julho e em outubro de 2017, morreram 116 pessoas, salvo erro, outras dezenas ficaram gravemente feridas. 116 pessoas, vidas, é um ato terrorista em grande escala. Podemos dizer, mas eles quando lançam fogo não é para matar ninguém. Não se pode prever o que vai acontecer a um incêndio, uma vez ele lançado. Pode apagar-se rapidamente e pode não haver forma de o apagar em termos técnicos no terreno. Foi o que aconteceu em 2017. Portanto, eu concordo que os incendiários têm que ser equiparados a terroristas, a criminosos gravíssimos. Alguém no governo fala nisto? Alguém no PSD fala nisto? Alguém no resto da oposição, tirando o Chega, fala nisto? Não. Mas é verdade, incendiários têm que ser considerados ou equiparados a terroristas. Este é o primeiro passo para a resolução deste flagelo que são os incêndios de verão, a época balnear anual dos incêndios de verão. Esta época balnear anual tem que terminar. Até amanhã.